Boa noite para todos, paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre a circuncisão do cristão. Ok? Vamos escolher para a nossa meditação, é o trecho de Filipenses, capítulo 3 e versículo 3. Leiamos. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. A circuncisão, como todos nós sabemos, a primeira vez que ela é mencionada é em relação a Abraão. Abraão foi o primeiro, de acordo com a Bíblia Sagrada, a ser circuncidado. Primeiro, digo, da linhagem santa, dos santos. Ok? Pelo menos o registro nos informa isso. E a circuncisão, de acordo com a Bíblia Sagrada, é o sinal físico colocado no homem, no prepúcio, tira-se o prepúcio e ali se dá a circuncisão. E este é um sinal estabelecido por Deus. Era assim, de acordo com o antigo judaísmo, que o povo de Deus era identificado como pertencendo de fato a Yahvé. Então, a circuncisão ela foi instituída pelo próprio Deus, foi ordenada para que Abraão e os seus filhos aguardassem para todo o sempre. Porém, queridos, aqui nós vamos fazer aqui uma observação. A circuncisão, ela nada mais é do que uma sombra. Sombra de quê? Sombra de outra circuncisão. Qual circuncisão, professor? Circuncisão que eu estou a vos falar agora é a circuncisão espiritual, a circuncisão do coração. Por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 10, 16, Moisés fala da circuncisão do coração. Em Jeremias 4:4 também se fala da circuncisão do coração. Ainda em Deuteronômio 36 também se fala da circuncisão do coração. O apóstolo Paulo, em Romanos 2, 28 e 29, ele fala que a verdadeira circuncisão não é a carnal, não é a circuncisão judaica, não é a circuncisão do prepúcio carnal, mas a circuncisão do prepúcio do coração. Essa é a verdadeira circuncisão. Então o apóstolo Paulo, quando ele trouxe esse conceito de circuncisão espiritual, circuncisão interior, na verdade ele não estava criando, como eu já citei aqui, o próprio Moisés já trouxe esse conceito de uma circuncisão carnal e uma circuncisão espiritual. Como bem sabemos, os primeiros cristãos eles tiveram um problema no início do cristianismo, e diga-se de passagem que esse problema ainda perdura até hoje, mas vamos nos ater aqui ao princípio. Muitos crentes vindos do judaísmo, eles praticavam circuncisão, porque havia aquela orientação que mesmo seguindo a Jesus Cristo, mas era necessário haver a circuncisão carnal. Mesmo aceitando a Jesus Cristo, tinha que haver a circuncisão. Nós vemos lá em Atos 15 que alguns ensinavam: se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Vocês têm que se circuncidar de acordo com a lei de Moisés. Então, esse era um dos grandes problemas na igreja primitiva. Muitos cristãos que vinham das fileiras judaicas, eles também queriam permanecer na lei. Em outras palavras, eles queriam casar Cristo com Moisés, a lei com a graça. E esse foi um dos problemas muito discutidos. Paulo encarou esse problema, de sorte que
quando você lê a carta aos Romanos, principalmente, e também a carta aos Gálatas, então você vai perceber que esse era um dos problemas ali enfrentados pelas comunidades às quais Paulo escreveu. Uns diziam que era para circuncidar, outros diziam que não precisava circuncidar. Uns diziam que era necessário guardar o sábado para ser salvo, isso está em capítulo 14 de Romanos. Outros achavam que não, que o sábado não importava em salvação, que todos os dias eram iguais. E assim havia aquela celeuma na igreja. Pois bem, e tomando por base isso, aqui nós vamos discutir um pouco sobre a verdadeira circuncisão. Em Romanos 10,4, Paulo diz que a lei findou em Cristo, acabou. Ele usa o termo telos para fim, e telos indica fim, finalidade, ponto final. Então, quando Paulo diz a lei findou em Cristo, isso inclui necessariamente o fim da circuncisão. Quando Paulo diz porque o fim da lei é Cristo, ele está, em outras palavras, dizendo que Cristo é o fim da circuncisão. Cristo é o fim dos sacrifícios. Não precisa mais se oferecer sacrifícios, não precisa mais se derramar sangue de animais, não precisa mais o cristão guardar a Páscoa, Pentecostes, Lua Nova. Não precisa também, e aqui é onde eu chamo a vossa atenção. Quando Paulo diz que Cristo é o fim da lei, atente bem, Paulo está dizendo também, entre outros mandamentos, que o cristão não está obrigado a guardar o Shabat. Como professor? Isso mesmo. O sábado também ele findou na cruz de Cristo. E não é difícil de se entender, porque todos os cristãos, até onde eu sei, todos os cristãos, pelo menos de orientação paulina, todos os cristãos, eles sabem, eles ensinam que a circuncisão, juntamente com os sacrifícios, findaram na morte de Cristo. E aqui é onde eu quero chamar a sua atenção. Se um mandamento maior findou, pela lógica, os mandamentos menores também findam. Explique melhor, professor. É o seguinte, a circuncisão dentro do judaísmo, ela é superior ao sábado. A circuncisão, ela está acima do Shabat. Então, tal que no dia do sábado circuncidava-se uma criança. Se uma criança nascesse o 8º dia, acontecesse no Shabat, ali era uma obra. Circuncidar era uma obra. Requeria alguns trabalhos. Requeria algumas obras, mas o Talmud diz que era para ser quebrado o Shabat em favor do mandamento da circuncisão. Então, por aí você vê que circuncisão é um mandamento superior ao Shabat. Em outras palavras, se alguém insiste que a igreja tem que guardar o Shabat, pois o mesmo já devia também estar pregando que temos que nos circuncidar. Por quê? Porque a circuncisão é um mandamento que está acima do Shabat. Outra coisa, se é para guardar o Shabat, também é bom que se guarde sacrifícios. Professor, mas o templo não existe. Boa observação, o templo não existe, por isso não se oferece sacrifícios. Mas fique sabendo que se o templo existisse, você era obrigado a ofertar sacrifícios, porque os sacrifícios também eles estão acima do Shabat. Inclusive no dia do Shabat eram oferecidos os sacrifícios que eram inerentes àquele dia. Voltando a falar sobre a circuncisão, é até impossível a gente falar sobre circuncisão e não falar sobre o Shabat, por isso é que eu falei um pouco. Mas voltando à circuncisão. Mas existe uma circuncisão que o crente tem que praticar. É a circuncisão do coração. E o apóstolo Paulo,
ele, em outras palavras, ele diz que Cristo é a nossa circuncisão. Professor, ainda não li isso, pois você vai entender agora. Vamos voltar à leitura em Filipenses 3,3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Professor, Paulo está dizendo que a circuncisão somos nós. Muito bem. É partindo daí que eu vou chegar a provar que Cristo é também a circuncisão. Se eu, você, se nós somos a circuncisão de Deus, se nós somos a verdadeira circuncisão, o que você acha? Não podemos também dizer que Cristo é a circuncisão? Podemos? Se eu sou a circuncisão, se você é a circuncisão, se nós somos a circuncisão, então Cristo é a circuncisão. E nós somos a circuncisão porque Cristo é a circuncisão. Nós somos a circuncisão verdadeira porque estamos em Cristo, a verdadeira circuncisão. Lembre-se, a circuncisão é um sinal de Deus no homem. É o sinal da aliança. Estou falando aqui em termos judaicos, é o sinal da aliança. Sem circuncisão, de acordo com o judaísmo antigo, pelo menos, e uma boa parte do judaísmo contemporâneo, é impossível o homem ser salvo, porque a circuncisão é um sinal dado para justificação, para salvação, de acordo com a fé judaica. Da mesma forma, nós temos uma circuncisão que serve como sinal para a nossa salvação. Essa circuncisão é Cristo. Circuncisão é um dos 613 preceitos ou mandamentos, ou mitzvot, da Torá. Mas vale aqui ressaltar que a circuncisão que estamos falando é uma circuncisão espiritual. Então, se Cristo é a circuncisão espiritual, se Cristo cumpre o mandamento da circuncisão, se nós, quando aceitamos a Cristo, nos circuncidamos, fomos circuncidados, é muito fácil eu aqui ampliar e dizer que Cristo também é o nosso sábado. E por que não? Paulo, em 1 Coríntios 5,7, diz que Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa também é um mandamento. De acordo com o judaísmo, todo judeu tinha que celebrar também a Páscoa, assim como tinha que praticar a circuncisão, assim como tinha que guardar o Shabat, as luas novas, oferecer sacrifício e outras coisas. Então, sendo Cristo a Páscoa, e é um dos mandamentos para se guardar, Cristo é também a circuncisão, Cristo é o sacrifício, Cristo é todos os mandamentos da nova lei para nós. Ok, amados? Então é nessa perspectiva que eu estou apresentando a verdadeira circuncisão que o cristão tem que ter. Se você não tem a verdadeira circuncisão, você não pode ser salvo. Se você não foi circuncidado em Cristo e por Cristo, você não pode ser salvo. Professor, mas como é que eu sei que eu tenho a verdadeira circuncisão? É tendo o Espírito de Cristo. Se você tem o Espírito Santo, se você recebeu o Espírito Santo, se você recebeu a Cristo e recebeu o Espírito Santo, você tem a verdadeira circuncisão. Mas se você não tem o Espírito Santo, você não tem a verdadeira circuncisão. Lembre-se bem disso. Só tem a verdadeira circuncisão, só é circuncidado no coração, só tem a Cristo como circuncisão. Cristo só pode ser a sua Páscoa se você recebeu o Espírito Santo. Se você não recebeu o Espírito Santo, você não tem a verdadeira circuncisão. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem sacrifícios espirituais para oferecer. Se você não tem o Espírito Santo, você não é circuncidado no coração. E se você não tem o coração circuncidado, também você não tem a salvação. Porque a circuncisão é o sinal de Deus no homem. A circuncisão é a garantia da salvação. Era assim no judaísmo e é assim no Novo Testamento. Paulo diz, Cristo é o fim da lei, mas ele estava falando da lei em termos carnais. Aquela lei dada no Sinai, com seus sacrifícios carnais e tudo mais, com seus mandamentos para guardar o sábado, lua nova,
Pentecostes, tudo isso findou em Cristo. Aquela lei, a lei dada no Sinai, foi dada até que Cristo viesse. Perdurou até a morte de Cristo. Na morte de Cristo, tudo aquilo que foi transmitido ali no Sinai morreu junto com Cristo. Tudo. Mas nós temos uma nova lei, nós temos a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. É só você ler Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. É a lei de Cristo, querido, que nós temos. É a lei de Cristo que a igreja está debaixo. É sob a lei de Cristo que nós andamos. E ao contrário do que alguns pensam, que nós cristãos não temos lei, que estão enganados. Nós temos uma lei. Não é a lei do Sinai. Não é a lei do sacrifício, não é a lei dos sábados, não é a lei da circuncisão carnal, não é a lei da lua nova, não. A nossa lei é a lei de Cristo, a lei implantada em nosso coração, uma lei espiritual e uma lei que, tal como a lei de Moisés, a nossa lei também ela tem mandamentos. Na nossa lei, nós temos sacrifícios para oferecer. Na nossa lei, nós temos uma circuncisão para ser feita. Na nossa lei também nós temos um Shabat. Mas o nosso Shabat, o nosso descanso, não é de 7 em 7 dias. O nosso Shabat é Cristo. Cristo é o nosso sábado, assim como Cristo é a nossa Páscoa, assim como Cristo é a nossa circuncisão, assim como Cristo é o sacrifício expiatório por nós. Cristo, ele cumpre todos os mandamentos da Torá, não apenas no sentido de obedecer, mas no sentido profético, no sentido tipológico. Tudo aquilo foram dados como tipo. E Cristo é o antítipo, o cumpridor dos tipos. Então o sábado foi dado apontando para o verdadeiro sábado, que é Cristo. A circuncisão foi dada apontando para a verdadeira circuncisão, que é Cristo, a circuncisão no coração, no espírito. A circuncisão ministrada pelo Espírito Santo. A Páscoa foi dada, foi estabelecida apontando para a verdadeira Páscoa, que é Cristo Jesus. E assim todos os mandamentos que você imaginar foram dados olhando para Cristo. Ok? Espero ter ajudado, espero ter deixado claro. E que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor agora e para todo sempre.